Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Carecas do Saber. Hoje eu, professor Thomas, vou dar início às nossas aulas sobre mineração, sobre o ciclo do ouro aqui no Brasil. Nossa primeira aula sobre o assunto. Vamos lembrar, né? O ouro encontrado através das bandeiras de busca ao ouro, motivação da metrópole, queria encontrar os metais preciosos, mercantilismo, acúmulo de metal precioso igual acúmulo de riqueza. Eu vou falar um negócio pra vocês. Vocês vão começar a aula meio bugados, como diriam meus alunos. O ouro não é importante por conta do valor extraído de ouro do Brasil. Na verdade, durante o período chamado ciclo do ouro, a gente teve uma maior extração, o maior lucro com açúcar do que com o ouro. Então por que a gente fala disso? O ouro economicamente não foi tão melhor do que o açúcar? Porque a questão não era o que se extraía daqui, mas era como. O ouro, o ciclo do ouro vai trazer mudanças muito importantes para a própria dinâmica da colônia. O ouro, ele vai fazer com que haja transformações importantíssimas na colônia. Por quê? Porque esse ouro, ele começa a ser gravado, ele começa a ser extraído, por aluvião. O que é ouro de aluvião, vocês sabem? É aquele ouro que está encontrado no leito dos rios. Que está lá, é só você pegar uma peneira e encontrar. Por conta disso, era muito fácil e muito barato encontrar esse ouro. Tipo, você não precisava de nada. Ia você lá, você falava, acharam ouro em tal região. Você colava lá, né? Antes de toda a administração. Pegava a peneirinha, umas ferramentas ali, uns negócios de madeira ou de estanho. Peneirava esse ouro e encontrava, porque ele estava no leito do rio. Estava naquela areiazinha do leito do rio. E aí qualquer um podia fazer isso. Era muito barato, era muito simples, era muito fácil. E acima de tudo, por estar no leito dos rios, acabava muito rápido. Então você não precisava de uma mão de obra muito grande. Você ia lá, você mesmo, peneirava, pá, e achava o ouro. Esse ouro de aluvião, ele... vai ser um termo muito complicado, tá? Eu sei, mas para fazer sentido para o que eu quero dizer, ele é uma atividade econômica democrática, entre aspas. Que era muito fácil, né? Ferramentas rudimentares, você sozinho lá achava ouro. Isso é muito importante, né? Esse ouro de aluvião, fácil, barato, com pouca necessidade de técnicas, né? De grandes investimentos e que você sozinho podia fazer. Esse modelo aqui de extração de ouro vai permitir o que pra gente? A formação de uma camada média. Isso aqui é importante para caramba. Já que o Tião falou que eu não posso falar outras coisas aqui no vídeo. E por que isso aqui é importante para caramba? Presta atenção. Uma camada média, cuja atividade econômica é extrair ouro, ela consome. Diferente dos grandes proprietários de engenho, ela não tem como ficar importando tudo de Portugal. Então ela vai precisar de um consumo interno. Isso modifica a estrutura econômica da colônia. Cara, isso é mega importante. Presta atenção nisso. Porque essa camada média, ela vai viver aonde? Vai viver na cidade. Vai viver nos núcleos, nos centros urbanos. Lembra que quando a gente falou de ciclo do açúcar, as relações sociais se davam no campo, agora elas vão se dar nas cidades. Não é à toa que em Minas Gerais tem aquelas cidades coloniais grandes, com aquela igreja grande no meio da cidade. As relações sociais estão na cidade. Então você tem uma formação de uma camada média que vive na cidade. E, já que a atividade econômica dela é extrair ouro, ela vai precisar consumir tudo do resto. De alimento a sapato, roupa. Você vai ter a expansão do mercado consumidor. Principalmente do mercado consumidor interno da colônia. E para você consumir isso, de onde vão vir essas coisas? Se você está extraindo ouro da região mineradora? Das outras regiões da colônia. Você vai formar um mercado interno colonial. Isso é importante, que aumenta o dinamismo econômico dentro da colônia. Você vai ter uma camada média, por exemplo, que vai mandar o filho estudar na Europa.
E o cara não vai ser um grande proprietário, mas o cara também não vai ser escravo. E ele vai estar ali no meio dessa divisão. Vão ser os caras que vão chegar na Europa e entrar em contato no século XVIII, por exemplo, com as ideias muito cabreiras do iluminismo. E vão vir para cá com essas ideias. Olha as coisas começando a dar ruim. Para garantir a administração desse primeiro momento aqui do ciclo do ouro, Portugal vai formar as intendências das minas. É uma intendência por capitania que extraísse ouro, que tivesse extração de ouro. O que é importante saber? A intendência das minas respondia diretamente à metrópole, a Portugal. Ela não era submetida a nenhum outro órgão político aqui da colônia. A intendência das minas tinha dois cargos principais, que era o intendente ou superintendente, que fazia a supervisão da extração do ouro, da cobrança de impostos, e o guarda-mor. O guarda-mor ele era responsável por dividir uma jazida. Imagina assim, você estava lá olhando no riozinho, achou um lugar que tinha ouro. Qual que era a sua obrigação? Avisar o guarda-mor. Você avisava ele que você tinha achado ouro. Aí o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai te dar um pedaço dessa jazida e falar, ó, essa data aqui é sua, esse pedaço de jazida, mas às vezes até um prêmio em dinheiro. Um outro pedaço, uma outra data, ficava com a intendência das minas, que leiloava. E as outras datas eram sorteadas entre quem tivesse ali presente para tentar extrair ouro. Essa data, essa divisão, ela é pequena, viu? Não é nada muito grande, ela não ultrapassava uns 50 metros quadrados. E aí, né, você está extraindo ouro. E como é que a metrópole lucra com ouro? Com impostos. O primeiro imposto, que vai durar muito tempo, que vai ser cobrado durante muito tempo, vai ser o quinto. O quinto é um imposto que equivale a 20% do ouro encontrado. Então, se você acha lá 10 quilos de ouro, você tinha que dar 20% disso, que é 2 quilos. Viu, professor de matemática? Eu aprendi. Tô brincando. Essa é fácil, né? Enfim, não vamos entrar nesse mérito agora, não é mesmo? Depois, eles vão cobrar a finta, que é o imposto anual. Por cabeça, né? Por número de escravos, número de lojas. Só que aqui é muito fácil fazer um negócio chamado contrabando. Como é que você vai provar que você conseguiu 10 quilos e não 100 de ouro? Não vai, né? Você vai ter que apresentar. Então tinha muito contrabando. Muito, muito mesmo. E aí, durante 2 momentos, né? A metrópole tentou introduzir, num primeiro momento que não vai dar certo, num segundo que vai ser bem sucedido, as chamadas casas de fundição. O que é isso? É um local, na região das minas, que você ia e você fazia o quê? Você levava seu ouro para ser derretido. Derretido e transformado em barra. E quando ele é transformado em barra, ele recebe o selo real. Todo ouro, toda barra que recebe o selo real, já foi cobrada dela o quinto, os 20% da coroa. E aí a coroa vai proibir a circulação de ouro que não seja na forma de barra, para garantir o fim desse contrabando. Que ainda não vai ser o suficiente, a gente vai ver, mas que dá uma segurada nesse contrabando. Uma segunda medida vai ser a cobrança da derrama. O que é isso? O quinto, ele tinha que ter, no mínimo, 100 arrobas por ano. Se você não sabe, uma arroba equivale aí a mais ou menos 15 quilos. Então a gente está falando de 1,5 toneladas. Não. Uma tonelada. Tá certo. Que é 100 arrobas, não 10. 1,5 toneladas de ouro por ano que tinha que ir para a coroa. E caso a região não atingisse isso, a coroa ia lá e começar a tirar coisa dos outros, né? Chegar na tua casa, tirar suas riquezas até atingir essas 100 arrobas. Claro, isso vai mudar um pouquinho, porque até mais ou menos aí 1730, a exploração de ouro ela é muito rudimentar. As pessoas estão chegando ainda, estão começando a se formar os núcleos urbanos. Então não vai ser comum, inclusive, a gente ver crises de fome.
que não tem produção de alimento, não tem gente ali que fornece alimentos para a região. Já é a partir da segundo quartel, que a gente fala, né, no finalzinho aí do século, da metade para o final do século, essa extração de ouro vai crescer muito, os núcleos urbanos vão estar consolidados, e a gente vai ter umas novas formas de cobrar esses impostos, de organizar essa extração. Beleza? Vamos dar uma olhada como é que foi? Muito bem, pessoal. Já aí na segunda metade do século XVIII, a gente vai ver uma ampliação da extração de ouro e vai trazer para a gente alguns questionamentos. Antes de mais nada, a gente vai ter dois novos tipos de propriedade na extração do ouro. Propriedades essas que vão ser cedidas pela Intendência das Minas. As lavras vão ser as grandes propriedades que podiam chegar a comportar até 100 escravizados, até 100 negros escravizados. A mão de obra utilizada na mineração vai ser a mão de obra negra escravizada. E as faiscações, que vão ser pequenas propriedades. Normalmente, você vai ter mais faiscações do que lavras. E as lavras, que o ouro está acabando, onde não é mais tão lucrativo você ter tantos negros escravizados trabalhando, vão virar faiscações menores. Isso leva a gente a pensar em algumas coisas. Primeiro, a utilização da mão de obra negra na mineração. E antes de eu continuar, eu queria dar um alô aí pro Daniel Lopes. Você comentou uma aula minha, Daniel. Se eu não me engano, foi a aula de independência dos Estados Unidos. E você falou uma coisa muito importante, que eu tenho atentado para os meus vídeos, e eu queria te agradecer por esse recado. São negros escravizados. Escravo não é condição humana, como o Daniel mesmo apontou. Isso precisa ficar muito claro. Alguém é feito de escravo, alguém não nasce escravo, não existe um povo que é escravo. Não pode naturalizar isso. As pessoas foram colocadas nessa condição. Daniel, muito obrigado pelo seu toque. Eu estou tomando muito cuidado, estou sempre me atendo a isso. Espero que você continue vendo os vídeos, que você veja esse recado. Obrigado mesmo, viu? Voltando para cá, a utilização de negros escravizados, essa mão de obra escrava, ela vai ser diferente da relação da mão de obra escrava na região produtora de açúcar. Porque não dá pra você ter um controle muito grande do escravo se ele tá ali no leito do rio pegando ouro. Não faz muito sentido. É difícil controlar, eles estão afastados, né? Eles vão no leito do rio, ao longo do leito do rio. Como é que você fazia então para manter esse negro escravizado sob controle? Para ele não fugir, para ele não desaparecer. Você pagava. Você dava um pouquinho do ouro para ele. E aí você falava, tá bom, já acho estranho o cara dar um pouco do ouro. Mas por quê? O que o negro vai fazer com isso? Ele vai comprar a alforria, a liberdade. Principalmente na região mineradora, você vai ver a possibilidade do negro se alforriar, se tornar livre. Isso vai fazer com que eles trabalhem e não fujam, porque eles veem uma perspectiva de se libertar, de conseguir comprar sua liberdade. Na mesma medida, a gente vai ver o aumento do contrabando pelos negros escravizados, mas também pelos extratores, né, livres de ouro ou pelos grandes proprietários. Afinal de contas, pagar os impostos da região mineradora era muito pesado. Era muito imposto. E eles vão começar várias medidas aí para conseguir escapar, para conseguir contrabandear esses metais preciosos ou esses diamantes. Vamos começar aí pelos negros, né? Você vai ter relatos, por exemplo, de negros que escondiam pó de ouro no cabelo para tirar depois, ou que engoliam um pedaço de ouro grande ou até um diamante para retirar depois nas fezes, e aí ele entregava para um outro negro liberto para comprar a alforria dele. Você vai ter extratores, né, os donos, os extratores das lavras, das faiscações, que vão esconder ouro na sola de sapato, na ferradura dos animais, né, no pé dos animais, que vão esconder em imagens de santos. A imagem do santinho ali vai ter uma abertura, vai colocar ouro dentro dela, vai fechar e vai levar embora. Afinal de contas, quem vai duvidar de um santo, né? De uma estátua de um santo? É daí que vem, inclusive, a
a denominação santo do pau oco. A gente vai ver aí, então, esse contrabando que vai ser muito forte. E, principalmente, por conta desse contrabando, a gente vai ver algumas transformações na própria administração colonial. A gente vai ver no nosso próximo vídeo, da consequência da mineração, que a capital vai mudar de Salvador para o Rio de Janeiro. Porque se você levasse esse ouro de Minas Gerais até Salvador para mandar para Portugal, era muito fácil, já era uma estrada muito conhecida, muito utilizada, era muito fácil fazer contrabando. Você precisava de um novo caminho ali que fosse pouco utilizado para dificultar esse contrabando. E aí por isso vai criar a estrada real, por isso que a gente vai ver, né? Calma, próximo vídeo, que você vai descer a capital do Rio de Janeiro. Durante esse pedaço aqui do século XVIII, a gente vai ver em Portugal o Marquês de Pombal, que eu já tinha falado um pouquinho dele, e as reformas pombalinas. Marquês de Pombal, déspota esclarecido, iluminismo, razão. Vou governar, vou conseguir colocar Portugal nos eixos. Portugal, que tinha uma economia, né, que estava sempre acostumado com o mercantilismo, a venda de mercadorias, que nunca se importou em produzir nada e comprava tudo, principalmente da Inglaterra agora. Aí o Marquês de Pombal queria tirar Portugal desse imaginário não, mas desse falso poder econômico, já que, por exemplo, todo o ouro extraído aqui da colônia ia parar na mão da Inglaterra para pagar juros, né, para pagar as importações. Então aí, durante 27 anos, o Pombal fez uma série de reformas em Portugal, tentando favorecer Portugal, que vão se refletir no Brasil. Ele vai centralizar a administração, vai fortalecer o pacto colonial, que antes era meio maleável, vai ficar muito mais forte, principalmente por causa da extração do ouro. Vai tentar modernizar a economia de Portugal, fazendo que ela produza manufaturas para de depender da economia inglesa. Ele vai encontrar uma resistência muito forte em Portugal, mas aqui, essas modificações que ele faz, afinal de contas, uma colônia não interessa para o bem-estar de Portugal, contanto que ela dê rendimentos para Portugal. O Marquês de Pombal ele vai evidenciar uma série de conflitos, uma série de interesses distintos entre a elite colonial e a metrópole. Não é para menos que após a saída do Pombal, a gente vai começar a ver os movimentos de independência aqui no Brasil, que vão ser alguns, certo? E para terminar o vídeo de hoje, só para citar também, vai cair uma questãozinha aí, meio raro, mas por desencargo de consciência, a exploração de diamantes. Os diamantes eram encontrados numa região muito restrita, né, no norte de Minas Gerais, e era muito difícil você controlar a extração de diamantes, inclusive era muito difícil comprar, por exemplo, o quinto, né? Porque os diamantes eram de formatos diferentes, valores diferentes, era muito complicado. Então o que foi resolvido? O que a coroa resolve? Ela vai formar o distrito diamantino, ou seja, uma região só de extração de diamante. Essa região ninguém entra, ninguém sai, sem autorização da colônia. Esse controle, então, metropolitano vai ser muito forte. E toda a extração de lá vai direto para a coroa de Portugal. Tá sob o controle da coroa de Portugal. Tá certo? Onde hoje é Diamantina. Tá ligado? Muito bem. Pessoal, falamos aí basicamente da mão de obra. Né? Você vai ter que... Foi o que eu falei. A mão de obra livre que vai formar essa camada média. A mão de obra escravizada negra que vai conseguir comprar sua liberdade. A gente falou da economia, como você extrair esse ouro, quais eram os impostos. A partir disso, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar das consequências disso tudo. Beleza? A gente se vê depois. Brigadão, viu?